Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 23 a 29, que diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ao meditar sobre esses versículos e ao compreender o contexto, o Senhor Jesus ensinou princípios que muitas vezes nos é apresentado, mas não queremos compreender. Pode ser por falta de conhecimento ou porque acreditamos não precisar usar dessa maneira. O Senhor está nos ensinando a discernir espíritos e usar a autoridade que Ele nos deu. Mas como saber isso? É só observarmos a nossa vida. Se estivermos vivendo em um ritmo onde todas as coisas que fazemos se tornaram hábito e uma rotina foi estabelecida, e nessa rotina não permitimos ouvir a voz do Espírito Santo a ponto de afirmarmos que tudo será da maneira que imaginamos, como queremos entender quando o Senhor nos mostrar as coisas espirituais em um nível diferente daquilo que nós não estamos enxergando? Nesse episódio foi claro, eles tinham fé, mas faltava algo muito importante: a ativação daquela fé no nível da batalha que estavam enfrentando. Porque o que move o sobrenatural não é simplesmente a fé, mas uma fé respaldada em oração e jejum. Não adianta querer viver o sobrenatural de Deus se estamos acreditando nas coisas naturais. Não tem como viver o espiritual se o natural continua condicionando nossos passos. É a mesma coisa que dizer que queremos viver a verdade, mas estamos completamente envolvidos com a mentira. O que Jesus ensinou e mostrou, nos apresentou dois momentos. Um explícito, a um pai que pediu ajuda para com uma incredulidade, e a outra a uma geração incrédula. E ele faz essa separação porque um pediu sua ajuda e outros não compreenderam o que estava acontecendo. O pai do menino foi convicto em afirmar sua falta de fé naquilo, mas Jesus foi enfático em dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E isso foi para aquele que não tinha o entendimento necessário. Mas, para aqueles que sabiam e tinham o convívio com Jesus, ele já expressou sua indignação por não observarem tudo o que ele tinha ensinado, a ponto de recorrerem às coisas que já faziam e não perceberam o que estava acontecendo. Isso nos leva a pensar sobre um personagem do Antigo Testamento e saber que teve dois momentos na vida de Naamã. Um, que ele foi ao encontro de Eliseu, o profeta, para buscar a cura de sua lepra. E assim, como no episódio que lemos, assim era Naamã. Ele cria, mas do modo que acreditava que seria o correto. Mas o Senhor tem seus meios para quebrar o orgulho e mostrar que ele continua sendo Deus. Sendo assim, em vez de fazer aquilo que Naamã cogitou em seus pensamentos e expressou para os seus subordinados, ele como ele diria, né? Ele falou que o profeta poderia colocar as mãos na enfermidade e curar, mas
foi feito ao contrário. E isso fez ele ficar furioso, querendo que o profeta fizesse do modo que ele achou propício. Mas o Senhor não faz do nosso jeito, mas do modo que vamos glorificá-lo. E no segundo momento, quando Naamã obedeceu a ordem, foi e banhou-se no Jordão, como dito pelo profeta, sua lepra foi retirada, seu milagre aconteceu e sua cura se manifestou. Quando almejamos algo em Deus, jamais Ele projetará o que fazer conforme nosso conhecimento ou nossas metodologias, mas sim conforme aquilo que precisamos para ser curados. Voltando ao episódio que lemos, Jesus fez exatamente isso. Expôs a incredulidade de todos, porém, com os discípulos, ele foi bem direto. Mas se faz necessário um esclarecimento. Foi só depois, quando estavam a sós com Jesus na casa, perguntaram o porquê não conseguiram expulsar aquele espírito imundo que aprisionou o menino. Aí, Jesus expôs com clareza que a oração e o jejum são necessários para compreender o nível de guerra espiritual que enfrentaram, e isso os deixariam prontos para derrotá-lo, ou seja, expulsá-lo. Nesse caso, curar o menino. Não olhe a oração e jejum como um mero momento da sua evolução espiritual. Isso não é uma verdade ensinada por Jesus. Isso tem que ser algo constante em nossa vida. Não podemos compreender as coisas espirituais se não nos posicionarmos em oração e jejum. É lógico, crer no Senhor em nome de Jesus e ouvir o Espírito Santo. Não podemos anular a palavra para satisfazer um capricho nosso, mas temos que lançar a nossa fé no sobrenatural, crer, orar e jejuar continuamente para que a compreensão de nossos passos seja nítida em nosso entendimento. Permita ser curado de toda e qualquer incredulidade. Não esmoreça, continue e creia, pois tudo é possível ao que crê. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado pelo despertar, obrigado por nos mostrar, Senhor, princípios que temos, ó Senhor, que viver diariamente. Pois muitos estão passando, Pai, por situações e estão querendo, Pai, justificar ou até mesmo colocar culpa nos outros diante daquilo que já lhe foi ensinado e que necessita de um posicionamento. Os discípulos ficaram ali, Senhor, totalmente decepcionados. Tamanha, Senhor querido, sua incredulidade. Mas, Pai, eles criam, mas eles não estavam totalmente preparados, porque negligenciaram alguns princípios que são necessários para a nossa vida diariamente. Portanto, Senhor, ensina-nos que nós possamos orar, jejuar, estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos abertos, para poder, Senhor, ouvir e discernir tudo o que está acontecendo. Não para tomarmos decisões ou termos estas decisões precipitadas, mas sim para poder fazer com que a presença da sua glória seja cada vez mais, ó Senhor, seja cada vez mais revelada em nós. Que venha o seu reino, que manifeste o seu querer, que manifeste a sua graça, que manifeste a sua glória. Que o Senhor nos livre de todo o mal e de toda a tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, mas antes, revela-nos tudo que o Senhor tem e tudo que o Senhor quer para as nossas vidas. Pois, ó Pai, nós cremos em Ti, cremos no Seu nome e cremos em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, consagramos tudo que temos, tudo que somos, para que cada vez mais o Senhor nos ensine e nos mostre, Pai, que algumas castas de demônios ou algumas situações, elas são vencidas com oração e jejum. Por isso consagramos, Pai, as nossas vidas, a nossa mente, as nossas palavras, olhares, ouvidos, tudo que nós vamos ouvir, que seja através de Ti, falar através de Ti, pensar através de Ti, para que o Seu nome
seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.